Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria sempre poder revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, nos abençoe nesses momentos que abriremos a Tua Palavra para encontrarmos o sustento para a nossa fé. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Temos a certeza absoluta que ela sempre nos liberta e nos conduz nos teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade. Te pedimos a tua direção e a tua bênção, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Realmente, irmãos, um tema magnífico que estudaremos agora. Fundamentados em 1 Pedro 3, de 15 a 16, temos o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Um conselho claro, uma advertência clara, nos dizendo que verdade e amor andam juntos, mas são coisas distintas. Não é porque você ama alguém que você vai deixar de expor a verdade. E não é também porque você não gosta de alguém que você vai usar a verdade como um pedaço de porrete para bater nas pessoas. Isso não está certo, não tem aprovação divina. Mas com mansidão e temor, aí sim, você deve colocar a verdade. E quando fala em mansidão, está falando em humildade, encharcada de amor pelo semelhante. E a Deus acima de tudo. E principalmente, amor pela missão de apresentar a salvação para as pessoas. E temor, justamente porque nós não estamos tratando de assunto da nossa ossada, como alguns religiosos interpretam, né? Em todas as religiões tem gente que acha que está acima da Bíblia. Pode comandar a Bíblia como acha que deve. E não é assim. Porque a palavra, ela é a verdade. E ela liberta. Mas liberta quem quer andar na verdade. Quem quer manipular a verdade, não. Aí parte para teorias religiosas, parte para proliferação religiosa, que é um problema gravíssimo sobre a face da terra, que infelizmente é contaminado com o câncer da tradição. O mesmo que fez os líderes dos dias de Cristo levar ele para o Calvário. O mesmo que continua ferindo ele hoje, na cruz do Calvário. Quando as pessoas não têm o devido temor, tendo a consciência de quem é de fato o Criador, quem é o mantenedor e quem é o Redentor da humanidade. O Redentor dos seres que um dia caíram. Quem é Ele? E ao ignorar isso, em um momento de insanidade mental absoluta, um vacilo dessa natureza, de querer pegar algo que pertence a Deus, a Bíblia, e fazer dela cavalo de batalha para maltratar as pessoas, ou mesmo fazer com que o amor que deveríamos ter para com as pessoas deveria ser tanto que omitiríamos a verdade para essas pessoas? De forma alguma. Mas com mansidão e com temor, tendo reconhecimento claro de quem é a palavra de Deus, de quem é a verdade e do que realmente ela é capaz, que é nos libertar e nos salvar. Ela nos apresenta o Salvador. Ela nos motiva a amar o Salvador e a amar o semelhante, as pessoas que ele busca salvar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, a receptividade do Evangelho. Eu gostaria de analisar dois textos bíblicos da Palavra de Deus para tratar desse tema. O primeiro deles, João capítulo 4, do verso 27 ao 30 e do 49 ao 42. Apesar que o verso 23 é a coluna dorsal desse tema, que não deveria ficar de fora jamais. Aonde diz Jesus, na conversa com a samaritana ali no poço de Jacó,
ele comenta que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E isso justifica o encontro dele com essa samaritana ali, naquele poço. O verso 23 é o verso que realmente sustenta essa tese em relação a esse tema expresso na experiência de Jesus com a samaritana. A forma sábia e amorosa de mansidão e envolvimento missionário que Cristo envolveu a samaritana aqui são marcantes. O outro texto bíblico seria Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4, 5 e o verso 14, que mostra nessa mesma região de Samaria, muitos anos mais tarde, Filipe fazendo um trabalho missionário muito forte ali, que depois, em seguida, Pedro e João tiveram que assumir a frente de batalha junto com Filipe, na coordenação do trabalho missionário feito também em Samaria. Pedro e João estavam em Jerusalém, onde era a sede do pivô evangelístico do planeta Terra. E agora os dois saíram à frente, juntamente com Filipe, para poder fortalecer essa arrancada dentro de Samaria, porque quando Jesus esteve subindo no Monte das Oliveiras e ascendendo aos céus, ele disse: vocês vão a Jerusalém, a Samaria e até os confins da terra. Então a região de Judéia, Samaria, Jerusalém, tudo tinha que ser coberto pela pregação do Evangelho até os confins da terra. Mas essas bases seriam indispensáveis para o pleno êxito, para que o Evangelho atingisse a mim e a você, como ele atingiu hoje. E vai continuar atingindo muitos até que a porta da graça se feche. Nesse caso de Samaria, mostrando judeus que se tornam cristãos e partem para a pregação do Evangelho lá em Samaria, irmãos, observe que aqui nós estamos falando de duas capitais. Deveria ser só uma, mas infelizmente a realidade histórica são duas: Jerusalém e Samaria. O povo de Deus chamado lá no Antigo Testamento eram 12 tribos. Todas deveriam estar estabelecidas em Jerusalém. Mas quando Salomão morreu, o reino foi dividido. 10 tribos ficaram com a região norte, chamada então de Samaria, envolvendo 10 das 12 tribos de Israel. E colocaram a capital em Samaria. E um rei lá em Samaria, que foi Jeroboão, servo de Salomão na época. E o filho de Salomão ficou com o sul, com 2 tribos, Benjamim e Judá. Pensa, irmãos. Daí seguiu uma inimizade que aqui nos dias de Cristo foi quebrada essa barreira, e nos dias de Filipe, Pedro e João foi fortalecido essa reunificação de conceito fraternal entre aqueles que vivem neste mundo, sobre a face da terra, exemplificados na relação entre judeus e samaritanos, propostos aqui pelo evangelismo cristão dos dias apostólicos. Mas aqui não podemos abrir mão de espécie alguma de que um evento cultural muito impactante estava acontecendo. Primeiro, os cristãos deixando ritos milenares, tomando uma nova forma na maneira de pregar e de viver a verdade apresentada nas Escrituras Sagradas. Foi uma quebra de paradigma extraordinária. Ritos e cerimônias foram substituídos, todos, pelo Calvário, e daqui para frente um propósito objetivo de uma grande seara plantada de pregação do Evangelho. Deveria dar-se um dia de colheita para que finalizasse essa obra e Jesus definitivamente pudesse voltar, que é a maior promessa registrada nas Escrituras Sagradas, como temos no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. E isso deveria estar em atividade e em plena consciência o tempo todo na vida de qualquer mortal. Porque se ficar preso nas tradições que geraram a proliferação religiosa sobre a face da terra, vai continuar sem aguardar a volta de Cristo. Exceto de forma teórica ou da boca para fora. Mas quando nós entendemos o que Cristo diz para a samaritana, que adorar em espírito e em verdade envolve quebra de paradigmas e principalmente de tradições. E isso não é diferente hoje. Imagine só como que um cristão hoje
vai chegar lá numa região muçulmana, onde a poligamia é uma cultura bíblica, praticada normalmente desde os tempos bíblicos. Como que vai chegar lá, evangelizar e batizar famílias que vivem debaixo da poligamia? Tendo sido todos nós criados no meio de cultura de monogamia. Raciocine e pense no tamanho do embaraço para poder atravessar uma barreira desse modelo e se manter de pé, em harmonia, amando o semelhante, batizando, perdoando e tratando ele bem, etc. E achar uma harmonia religiosa para isso. Imagine só, uma cultura que vem dos tempos bíblicos e nós também uma cultura monogamia que se arrasta há centenas de anos. Mas ao confrontar essas duas culturas, que deve guiar aqui a mansidão e o temor, e jamais a verdade deixar de ser evidenciada e colocada como prioridade em qualquer relação. Pense nisso. É muito sério esse assunto, meus irmãos. Terceiro tema, mudança de atitude. Que temos o Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, destaca algo muito interessante. Jesus, ao conversar com seus discípulos, ele expõe para eles, claramente, uma promoção que parece que eles não estavam conscientes dessa promoção. Eles não estavam conscientes que haviam sido promovidos. Ele teve que falar para eles entenderem. Olha, um servo não sabe as coisas que o seu senhor faz. Mas vocês sabem tudo que eu vou fazer, está comigo o tempo todo. Sabe por quê? Porque vocês não são só meus servos. Vocês são meus amigos. Eles tinham sido promovidos de servos para servos amigos. E o amigo é amigo, independente da posição que ele ocupa ao lado daquele rei ou do Salvador. E como amigos, nós falamos de igual para igual, independente da nossa posição. E isso nos dá a mansidão, o amor e o temor necessário para que possamos ter uma relação bacana. Nós temos aqui dois textos bíblicos que poderíamos analisar, que mostra um perfil muito interessante quanto a esse tema. Mateus 15, de 21 a 28, mostra uma resposta aparentemente rude e áspera da parte de Jesus para com a mulher cananeia, que não passou de uma estratégia muito bem elaborada e sabiamente apresentada naquele ambiente, naquele momento que aconteceu. Uma mulher chega em Jesus, que ele vinha andando com seus apóstolos num caminho próximo a uma cidade, quando então foi notado que uma mulher vinha clamando o tempo todo: Senhor, Senhor, venha curar minha filha está gravemente endemoniada e precisa ser curada. E vinha clamando. E aí conta no texto bíblico que Jesus ignorou aparentemente esse clamor e continuou andando. E os apóstolos ficaram impacientes e apressaram a ir fora logo e dar sossego, porque estava incomodando. Aquela reclamância o tempo todo atrás dos discípulos, atrás do Senhor Jesus. E Jesus vira para ela no momento em que os discípulos se tornaram incomodados e fizeram essa exposição, esse apelo. Jesus vira, olha para ela, tendo a certeza absoluta da resposta que ela daria. Mas os discípulos não sabiam. Os discípulos, e eu e você, precisamos ter a certeza do que realmente é a verdade. E precisamos, às vezes, sofrer certos choques ou impactos na nossa vida para cair a ficha. Jesus vira para aquela mulher cananeia e comenta: olha, eu vim, senão, para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não convém que eu pegue do pão de dar para os filhos e trate dos cachorrinhos com ele. A mulher responde mais do que depressa: é verdade, Senhor. De fato, o Senhor está correto. Só que não se esqueça que os cães se alimentam das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Jesus ficou tão encantado com a exposição de fé dessa mulher que não passou batido sem ele expor a maravilha com que a fé leva uma pessoa a ter convicção. E aquela menina foi exatamente naquele exato momento curada, graças à grande fé dessa mulher. Como o centurião romano também, lembra? Mesma coisa. Senhor, diga uma só palavra e daqui mesmo, tenho certeza que meu servo vai ser curado.
a horas e horas de distância. E, no entanto, o servo também foi curado. Num instante em que a fé foi apresentada como foco principal, como foi no caso da mulher cananeia. Então Jesus não quis ser grosso. Ele agiu como aquela cultura agia, criando um ambiente para expor uma verdade muito mais impactante. Alguém que não questionava em momento algum a prioridade da pregação do Evangelho no momento em que Jesus estava ali evangelizando durante o seu ministério. Inclusive, esse foco continuou. Quando ele foi assunto aos céus, ele falou, vai primeiro a Jerusalém, Samaria, Judéia, aí depois aos confins da terra. Portanto, essa prioridade de levar o Evangelho ainda às ovelhas perdidas da casa de Israel se daria até no ano 34, conforme as profecias bíblicas nos apresentam, que ali terminaria o tempo para a pregação aos judeus. Mas em momento algum, Jesus deixou de evangelizar o mundo ao seu redor, como foi o caso aqui do centurião romano e da mulher cananeia, dentre muitos outros que ele curou e também evangelizou. O tempo todo eles foram levados. E no Antigo Testamento, pessoas se converteram, como Raabe, a ex-meretriz, que se tornou inclusive uma progenitora do nascimento do próprio Jesus. Foi na genealogia de Raabe é que Jesus nasceu. Então tem um peso muito, mas muito importante observar esse detalhe. Um outro texto bíblico que eu gostaria de comentar aqui é Marcos, capítulo 14, versos de 6 a 9. Aqui, Jesus, por outro lado, já apresenta de uma forma tão amorosa e carinhosa a reação para com Maria Madalena, que por sua vez, diferente da mulher cananeia, ela provavelmente já estava na sua terceira queda. Ele já tinha livrado ela do apedrejamento, já tinha livrado ela dos demônios, e agora aqui de novo, ela chorando e enxugando seus pés com o seu cabelo. E Jesus, amorosamente, carinhosamente, elogia a atitude dela, que ela estava realmente preparando ele para a sepultura. Sabe, irmãos, mudança de atitude, isso gera impacto. Agir como donos da verdade fere, machuca. Agir como fanáticos tradicionalistas, isso é antipático. Jamais alcançaríamos espaço na vida de qualquer pessoa que seja, nem do nosso lar, muito menos lá de fora. Mas agir com mansidão, com humildade, com amor, sempre alcançaremos a conquista da amizade necessária para que o Evangelho, para que a verdade seja apresentada na sua íntegra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema. Apresentando a verdade com amor. Uma ênfase muito clara, né? Aqui em Efésios capítulo 4, verso 15, isso é evidenciado claramente no escrito de Paulo. E em 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 4, nós temos aqui outro exemplo infalível de expor o amor e a verdade através de elogios sinceros, né? Como quebra de gelo e um gatilho de apresentação do impacto da verdade. Paulo, em outros escritos seus, também comentou fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos, de grego com os gregos para ganhar os gregos, de judeu com o judeu para ganhar o judeu. Ou seja, ele expôs uma técnica que ele aprendeu com Jesus e replicou para nós, nos ensinando a, de fato, agir dessa forma. Então, você aprender a quebrar gelo na relação para formar uma amizade sincera é muito importante. E não tem forma melhor do que você elogiar, um elogio sincero na vida daquela pessoa para abrir espaço para poder entrar com a exposição da verdade. Isso é muito gostoso e é gratificante. E você fazendo assim, você se iguala com aquela pessoa, fica na mesma altura, como se uma pessoa adulta, ao conversar com uma criança, para que haja uma comunicação interativa e inteligível, clara, deve conversar no mesmo nível. Se o adulto não agachar e ficar da altura da criança, ele não vai conseguir alcançar o nível inteligível daquela criança, com raríssimas exceções. Mas, portanto, quando nós nos igualamos, é uma maneira muito ampla e segura e eficaz de iniciarmos uma boa relação, uma boa amizade e termos êxito durante o evangelismo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema temos o fundamento da aceitação.
Aqui nós temos Efésios capítulo 4, verso 32, que diz o seguinte: sendo bondosos uns para com os outros e perdoando-vos assim como Cristo nos perdoou. Irmãos, jamais com falsidade, com maldade, com arapucas, jamais sustentaríamos uma amizade sincera, uma amizade bacana. E principalmente teríamos oportunidade de apresentar a verdade de uma forma clara e absoluta. Jamais seríamos simpáticos com alguém agindo dessa maneira. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Ser transparente, amoroso, ser bondoso com as pessoas é fundamental para uma boa amizade e uma boa relação de qualquer nível que seja. Romanos capítulo 15, verso 7, fala para a gente receber uns aos outros como Cristo nos recebeu, sem restrição, perdoando-os assim como Cristo também nos perdoou. E isso gera algo diferente. Mostra que nós, como mortais, estamos sujeitos a errar o tempo todo, a cair. E quando nós nos inclinamos à humildade, ao amor, à mansidão, nós conseguimos olhar na mesma estatura, um para o outro, e conseguirmos a interação necessária, a conexão necessária com a luz da palavra de Deus, com a luz da verdade, para termos uma boa convivência e principalmente uma excelente comunicação acerca dos temas da salvação. Pense nisso, é muito importante não esquecermos disso. Sexto tema, equilíbrio entre verdade e amor. Interessante esse tema, né? Curioso. Jesus não deixou de apresentar a verdade por causa do amor. Isso não seria amor. Porque a verdade apresentada com humildade é uma declaração de amor. E foi o que Jesus fez. E foi tanta a humildade dele que a propriedade com que ele falava era contagiante. E até hoje, quando lemos essa história, a forma que ele apresentava continua nos contagiando da mesma forma. Por isso que 1 Pedro 3,15, o verso de abertura do tema dessa semana, apresenta que nós devemos santificar os nossos corações a Cristo, né? E justamente fazendo assim que nós não vacilaremos durante a exposição da verdade. Não abriremos mão de forma alguma, porque nosso coração já foi separado para que Cristo pudesse de fato fazer o armazenamento necessário nele da verdade e a exposição por vias dos nossos lábios, das nossas escolhas e conduta. E 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 também, nos adverte que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Não podemos descuidar da verdade em momento algum, tem que estar ligado o tempo todo. Se o tempo não foi oportuno, você faz o tempo, faz a sua parte. E você vai conseguir promover o tempo. Cria o gancho, cria o assunto, com jeitinho, com amor, com mansidão e humildade, e você vai conseguir. Pense nisso, é muito importante. E Tito capítulo 3, verso 4 e verso 5, deixa claro que o Calvário é uma prova de equilíbrio entre a verdade e o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie para pagar o preço que eu e você não poderia pagar. E morreu a morte eterna. Só ressuscitou porque não tinha pecado. É muito sério esse assunto, irmãos. Sétimo tema, salvação incomparável. Eu queria citar um trecho do Desejado de Todas as Nações, página 826, que diz o seguinte: em Cristo existem a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassível Salvador. Irmãos, é incomparável. Não tem nada que se possa usar para comparar a maior expressão de amor pela minha e pela sua salvação do que o amor de Deus em doar seu Filho por nós. É incomparável. Santo Deus, nos faça compreender isso como um compromisso, Senhor, que assumimos diante de Ti, diante dos homens, de jamais desistir da nossa missão, tanto de viver como de ensinar a respeito da salvação para todos que vivem ao nosso redor. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Cristo nos conclama.